Esses dias atrás, o Brasil Paralelo lançou um documentário chamado Pátria Educadora, onde eles abordam basicamente todas as questões que a gente conhece do sistema de educação brasileiro, e não são poucos. E o documentário é muito bom, eu realmente aconselho que quem tem envolvimento na área da educação, ou que tem interesse, ou que está planejando ter filhos e já está pensando sobre essas questões, vai lá, assiste o documentário, é muito bom, você vai entender muito da história de como a gente chegou onde a gente está hoje no sistema de educação brasileiro. E eles vão explicar toda a problemática da burocracia, das ideologias que são inseridas em sala de aula pelos professores e como eles, até os próprios professores, são treinados para realmente empurrarem isso goela abaixo do aluno, e o aluno, em sua ingenuidade, acaba aceitando boa parte do que é passado, porque não tem como desvencilhar o ambiente que o aluno está inserido de realmente do que está sendo passado para ele, ele vai absorver boa parte daquilo tudo. Fora também o problema de corrupção dentro do Ministério da Educação e de todas as questões de material escolar. Mas eu achei que como esse documentário está fazendo um barulho enorme na comunidade cristã e conservadora, mesmo que não cristã, era a hora certa para a gente falar sobre educação cristã. Porque talvez esse seja o ponto. Muitos ali que produziram aquele documentário, que fizeram parte das entrevistas, são cristãos, mas eles realmente não defendem uma educação que seja cristã. E nem poderiam, o Estado não teria como. O Estado é laico, ele não poderia se tomar uma posição, e eles não veem o interesse em tomar uma posição no sentido de que é necessário que a educação seja fundamentada na pessoa de Cristo. Isso pode ser um absurdo. Se você está ouvindo isso, calma, não entre em pânico, fica aqui, a gente vai explicar um pouco mais disso. E esse vídeo é para ser o início, é o primeiro episódio, é um episódio de abertura de uma série sobre educação que a gente quer fazer. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, um pouco mais sobre o que é educação cristã, como praticar isso no dia a dia. Então, se você tem interesse, já deixa sua inscrição no canal, deixa uma curtida também, porque ajuda o projeto, e a gente realmente precisa colocar para fora todas essas informações, porque bom, o mundo não tem interesse que a gente coloque o foco da educação na pessoa de Cristo. E talvez o ponto principal da argumentação aqui, e isso aqui é realmente algo básico e que não serve só para a educação, mas a gente vai aplicar para a educação porque muitas vezes nem os cristãos entendem isso e nem refletem sobre isso de tão formatados que eles estão de acordo com o sistema e tudo que o sistema impõe sobre eles. Que é a questão da neutralidade. Neutralidade é um mito. Jesus deixa bem claro isso quando ele fala em Lucas 11, 23, que aquele que não é com ele é contra ele, que aquele que com ele não ajunta, separa. Então, para Jesus, a coisa é bem simples. Ou você está em aliança com ele, ou não. E qualquer instituição do mundo, quer seja uma instituição de educação, ou um governo, ou o que quer que seja, se não estiver em aliança e pregando obediência à pessoa de Jesus Cristo, e Jesus Cristo como aquele que é o Criador de todas as coisas, e por quem todas as coisas foram criadas, e que tudo deve apontar para a glória dele, isso já está errado. Isso já está errado. E quando a gente aplica isso para a educação, qual que é a grande problemática? Se a gente está colocando nossos filhos numa escola que não está ensinando que Jesus é o fundamento de todas essas coisas, essa escola, na verdade, está ensinando que Jesus não tem nada a ver com isso, quando ele tem tudo a ver com isso. Todas as áreas do conhecimento têm a ver com a pessoa de Cristo. Ele criou todas as coisas. O universo pertence a ele, ele reina sobre todo o universo. Isso realmente é algo que os pais cristãos precisam se atentar, porque a palavra coloca claramente a responsabilidade sobre nós, e até principalmente sobre os pais, homens realmente, de educarem seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso a gente vê lá em Efésios 6,4, e essa é uma passagem muito importante para a área da educação. A gente quer pegar e trabalhar sobre isso, porque Paulo ali usa alguns termos do contexto greco-romano que ele está vivendo e que vão dizer muito para a gente sobre o que é realmente educação. Porque tem muita gente por aí que separa, fala assim, educação é uma coisa, ensino é outra, educação eu dou dentro de casa, ensino é na escola, a parte religiosa deixa que eu dou para o meu filho lá em casa, na minha igreja, na minha comunidade, mas a vida inteira, todas as experiências que as nossas crianças estão passando e estão inseridas, todos os ambientes e todos os contatos, todas as pessoas vão impactar a vida dela de uma forma ou de outra. E essa é a grande preocupação que nós como pais devemos ter. Então, se eles estão realmente numa escola que não prega Cristo como centro de todas as disciplinas e de todas as matérias, de todo o conhecimento que existe no mundo, eles estão sendo ensinados que ele não tá, que Jesus Cristo não está nessas coisas. E a gente vai ter todo um trabalho de reconstrução, o que é muito mais difícil. Então, quem mexe, quem sabe o que é reforma, quem já fez uma reforma na vida sabe como que é. Reformar é muito mais difícil do que construir, porque você tem que desconstruir muita coisa para construir coisas novas.
E isso dá trabalho, isso vai ser algo penoso para a família, os seus filhos vão trazer coisas muito ruins para dentro de casa, realmente do ambiente secular. E nós pais que realmente já passamos por todo esse sistema educacional moderno, digamos assim, a gente sabe do que está acontecendo dentro das escolas, a gente sabe dos amigos que a gente faz lá dentro, a gente sabe das experiências que a gente tem. E não é bobeira, não é brincadeira, isso realmente vai formatar nossas vidas e é claro, o Senhor ele é poderoso para salvar em todas as circunstâncias. Na minha vida mesmo ele me tirou de situações que realmente seriam absurdas a gente pensar na possibilidade. Jesus salvou o próprio Paulo, que eu citei agora há pouco, mas a gente deve realmente seguir as instruções das Escrituras. Se a gente ama o Senhor, a gente obedece aos mandamentos e a gente deve realmente criar nossos filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, como realmente se eles estivessem sendo treinados para serem bons cristãos, bons homens, boas mulheres, bons maridos, boas esposas. E talvez para finalizar, o principal ponto desse vídeo é mostrar para você que se você está entregando o seu filho para César cuidar, a gente não pode se surpreender que ele seja um romano. Então isso é algo que a gente, quem está acostumado a lidar com a educação cristã já deve ter ouvido algumas vezes. E é a pura verdade. Se a gente entrega nosso filho para o Estado, a gente não pode se surpreender que ele volte formatado pelo Estado. Se a gente entrega nosso filho ao mundo, a gente não pode se surpreender quando ele se tornar mundano ou secular. Então, esse é o principal ponto desse vídeo. Esse é um primeiro vídeo, é um vídeo introdutório. Eu acho que é uma questão muito importante para a gente entender como realmente ter uma visão cristã, uma cosmovisão cristã, então, ou seja, como enxergar o mundo pelas lentes das Escrituras e como esse mundo foi criado por Deus. E ele funciona sobre as regras e pelas leis de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, continua seguindo. Eu vou montar uma playlist sobre educação cristã no canal. A gente vai falar bastante ainda sobre isso, porque tem muito assunto aqui dentro. A gente vai abordar isso, como a gente pode trabalhar com os nossos filhos, ou quer seja dentro de casa, quer seja numa instituição que seja verdadeiramente cristã e não esteja secularizada e carrega só o nome lá. Isso aqui é uma escola cristã, mas tá aqui, que significa ser cristã? É só fazer uma oração antes de começar a aula, ou talvez cantar uma musiquinha, um louvor bíblico. E eu quero mostrar para vocês que é muito mais do que isso, então fica ligado no canal e a gente se vê no próximo vídeo.